Boa noite, amigos. Iniciamos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, mais uma reunião de estudos. Estamos estudando a sequência do livro Voltei. Estão aqui Carlos Jussara Malabre e Marco Gandra. Nós, então, vamos pedir a Jussara que faça a prece inicial para podermos dar prosseguimento. Boa noite, amigos. A vocês, levar os pensamentos, e agradecer pela oportunidade da saúde, a oportunidade de estarmos com os corações ligados a Ti, Jesus, sob as bênçãos do nosso Pai. Que os nossos lares possam estar unidos, reflexivos, na esperança de conseguirmos superar esses momentos tão críticos em nossa vida. Nos abençoa, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Como comentamos, amigos, nós estamos no capítulo 1 do livro Voltei. Esse capítulo tem o título de Volta, e para aqueles que não pegaram o começo do estudo, né, dessa sequência, trata-se esse livro do relato de um espírita, participante da Federação Espírita Brasileira, um espírita bem atuante, que tem o codinome de Irmão Jacob, e que, na verdade, é o espírito de Frederick Figner. E aí, nesse livro, ele faz o relato do retorno dele ao mundo espiritual. Nós estamos no começo, bem no começo, onde ele relata a ida. Na semana passada nós comentamos em algumas casas espíritas, depois que ele já tinha melhor condição de ir a essas casas. Durante o livro, ele vai comentar muito sobre as experiências dele como espírita após o desencarne. E isso que nos interessa estudar e entender. Esta reunião de hoje é o último item do capítulo 1, que trata de tratativa e aprendizado, é o título que ele deu. E, na verdade, ele relata a visita que ele fez, como já desencarnado, à cidade de Pedro Leopoldo. E é claro, ele foi visitar uma reunião onde o Chico Xavier é o médium, e era o médium, e os amigos espirituais presentes são aqueles que nós conhecemos, especialmente Emmanuel. Então, vale a pena entendermos aí o relato, o que ele comenta, porque nós vamos ver uma ótica, começamos na semana passada, mas que hoje vai se estender, do outro lado da vida, de como que os espíritos vêm a nossa reunião, as reuniões de estudos, a reunião mediúnica aqui na Terra, mas como que muda o foco, como tem uma amplitude diferente. Nós vamos ver aqui pelo texto que ele comenta. Mas antes disso, nós selecionamos, sempre a gente seleciona um texto do Emmanuel, mas dessa vez nós selecionamos um texto de Bezerra de Menezes, que fala sobre a casa espírita, sobre a importância da casa espírita. Já que nós vamos relatar sobre a casa espírita, é interessante a gente deixar aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes. Um grupo espírita cristão é uma orquestra do Evangelho, em cuja formação e manifestação cada componente é um instrumento necessário à harmonia ideal. Nosso trabalho, porém, se dirige muito mais para a esfera invisível, onde a caridade regeneradora desempenha realmente o papel de missionário, cuja mão esquerda ignora o que concede a direita, segundo a orientação do nosso mentor divino. Coesão, meus amigos, é o segredo do nosso êxito na direção do futuro. É o livro, né? É o Grupo Espírita, né? Regeneração e os seus compromissos. É o título da mensagem, né? E é de um livro chamado Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, Bezerra de Menezes, segunda parte. É um livreto feito pelo grupo da
espírita regeneração, né? E essa mensagem foi recebida, como nós estamos colocando aí, em maio, 20 de maio de 1950. Nós estamos em maio de 2021, né? Então, está fazendo aniversário a mensagem. E veja que Bezerra de Menezes é muito feliz nessa mensagem, como sempre, e ele coloca que o grupo espírita cristão é uma orquestra do Evangelho. Olha que expressão bonita, né? Orquestra do Evangelho. E ele ainda detalha, em cuja formação e manifestação, cada componente é um instrumento necessário à harmonia ideal. Ora, o que é uma orquestra? É um conjunto de músicos sob uma coordenação efetiva de um maestro que executa uma obra artística, musical, onde cada um tem a sua função, cada um tem o seu instrumento, e onde também não tem um instrumento que é mais importante do que o outro. Ele pode se destacar mais na orquestra pela composição que naquele momento tem. Mas todos os instrumentos são importantes para a composição da peça artística. Tem que um dos instrumentos se manifeste corretamente, ou usando seus recursos, a orquestra não estará executando perfeitamente, de maneira correta, aquilo que o artista projetou, pensou, criou para a execução. Então, a mesma coisa ele compara, que a Casa Espírita, então, é como se fosse uma orquestra do Evangelho. Por que do Evangelho? Porque no Evangelho nós temos os ensinamentos que são balizadores da nossa vida moral, da nossa vida espiritual. São os ensinamentos que nos mostram o caminho a seguir e qual que é a sinfonia divina. Então, nessa orquestra do Evangelho, como ele coloca, cada componente é um instrumento importante. E ele ainda mais coloca assim, necessário. Quer dizer, é necessária a harmonia geral. Então, vamos pensar aí de que tipo de instrumento, né, cada um de nós estamos sendo na nossa casa espírita. Porque hoje nós estamos num ambiente da pandemia, mas muitas casas fechadas, a maioria, mas as casas vão voltar a funcionar. E aí fica a nossa pergunta, qual que é a nossa participação dentro do grupo espírita cristão nesta orquestra do Evangelho? E pode, inclusive, ter na assistência mediúnica, na assistência material, na palavra, na limpeza, uma série de atividades. Mas o Bezerra fala, né, É importante ele relembrar aí, cara, que ele não fala que um tem que ser igual ao outro. Muitas das vezes a gente fica chateado, magoado, porque fulano tem uma visão diferente de mim, ciclano faz diferente de mim, todos têm que fazer igual a mim. Não, não é por aí. Cada um toca, tem a sua função e desempenha segundo seu jeito de ser. Cada instrumento tem a sua personalidade. E o mais importante é a coesão que ele fala ali no final, de todos estarem unidos, todos estarem interligados, apesar das nossas diferenças. Essa que é a grande mensagem de pano de fundo que Bezerra traz para a gente. Cada um com a sua particularidade, com suas dificuldades e com as suas lutas, com as suas virtudes, mas todos tendo um objetivo em comum, né? Que é a direção do uma coesão, né? E ele destaca, né? Ele destaca ali o trabalho na esfera invisível. Nós vamos ver no relato que o irmão Jacob vai fazer aqui, que ele destaca esse lado que é pouco perceptível na casa espírita, às vezes com poucas pessoas participando, né? Mas esse lado que é o lado da atividade na esfera invisível. Ele chama de caridade regeneradora, que é dos amigos que vêm até a casa.
Bem, como comentamos, nesse item 5, tentativa e aprendizado, o irmão Jacob, Frederico Figner, vai comentar sobre a ida dele a Pedro Leopoldo. Vamos ver o que ele diz. Então, ele fala assim, primeiro capítulo, de volta. Depois de variadas experiências, vim a Pedro Leopoldo pela primeira vez, após a libertação, após a sua morte. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937. Quer dizer, Essa foto é Pedro Leopoldo naquela época? Pedro Leopoldo, em 1930. Nós procuramos nos arquivos, né, e achamos essa foto lá de Pedro Leopoldo por volta de 1930. Né? Ele esteve lá em 37. Foi a primeira visita que ele fez a Pedro Leopoldo, 37. Lembrando que ele desencarnou em 47. E o livro foi publicado em 49. Mostra aí que ele visitou fisicamente a cidade, e imagina, Pedro Leopoldo é uma cidade simples naquela época, muito simples, do estado do interior, com muitas outras, né? E ele vivia na capital do país, que era Rio de Janeiro, né? Com grande movimento urbano, grandes palacetes, grandes prédios, né? E Pedro Leopoldo é uma cidade simples, de interior, e ele foi visitar essa cidade, mas ele destaca que quando ele agora estava voltando, já como desencarnado, ele notou uma grande diferença no ambiente que ele tinha notado anteriormente em 1937. Então, vamos seguindo aqui para ver qual que é essa diferença que ele viu. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Pois é. Então, veja, a casa que eles conheciam, a casa humilde, né? Muitas vezes a gente fica inibido com o tamanho da casa, né? Poderia ser uma casa maior, mas ele fala que isso não importa, que aquela casa humilde, pequena, aqui no plano material, representava uma casa muito grande, uma área muito grande, tanto que ele falava que da espiritualidade, do lado, na ótica da espiritualidade. Então, aquela limitação física, porque muita gente pensa, mas nós temos para começar uma casa espírita, nós não temos um ambiente amplo para muitas pessoas, né? Um ambiente confortável. Não, o Chico falava, nossa missão é estar crescendo o número de casas espíritas para absorver e acolher mais pessoas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E ele diz aqui que a casa que ele viu, que era fisicamente humilde, estava repleta de companheiros desencarnados. Os encarnados não representavam mais que 20, ele diz. Mas ele deixa o destaque que havia um vasto ajuntamento de almas. Quer dizer, centenas de espíritos estavam ali, naquela área. Eu imagino, né, Carlos, que onde há oração, a palavra de Deus, onde há estudos da lei divina, né, acende-se uma luz, acende-se uma lamparina. Isso. E as pessoas sofredoras, as pessoas perdidas, sem rumo, são meio que atraídas para aquele ambiente, em busca de paz, de tranquilidade, entendimento. Isso. E ele deixa o entendimento ali que essa luz que abriu atrai muitos necessitados. Já comentamos isso na semana passada, sobre a casa espírita. E ele fala que as paredes não existiam como... né? Não existiam para os espíritos ali as paredes. A área dela se estendia para fora daquele ambiente restrito da construção. E ele destaca que muitos
trabalhadores estavam ali presentes, e o orientador espiritual da casa trabalhava para orientar os desencarnados que chegavam. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas tem pouca gente aqui. O Chico mesmo relata o caso que ele ficou anos sozinho lá fazendo culto, né? nessa mesma casa, em Pedro Leopoldo, né? Fazendo culto, e até que ele perguntou a Emmanuel, né? O Geraldinho conta muito isso, né? Essa história. Ele perguntou a Emmanuel que parecia que não tinha ninguém assistindo o culto dele. E Emmanuel depois relatou que existia, e depois ele pediu, e Emmanuel abriu a vista dele, a visão espiritual, e ele conseguiu ver centenas de espíritos que estavam ali assistindo o culto, que ele sozinho fazia a leitura e o comentário. Né? Depois ele chamou esses irmãos de irmãos do arco-íris. Né? E eles depois, foi revelado, Geraldinho revela isso, que a maioria delas reencarnou para já estava se preparando ali, assistindo os relatos de Chico, para depois se reencarnar e atuar nas lides espíritas. Então, nós vemos esse trabalho da espiritualidade com todo o carinho, com toda a amplitude, para as entidades que chegam ali desencarnadas. O Casa Espírita, já comentamos na semana passada, é um hospital, um posto de socorro. Cabe a nós também contribuir para isso, na nossa atitude com a Casa Espírita, no nosso posicionamento de respeito, de pensamento, na onde nós temos higiene mental. Fomos buscar, só para complementar essa explicação que está em Voltei, nós buscamos um trechinho que está lá em Instruções Psicofônicas, onde também Efigênio Sales Vitor, que foi um espírita atuante também com Chico, com Arnaldo Rocha, participou das reuniões com Chico, Arnaldo Rocha. Quando ele desencarnou, ele voltou e fez essa mensagem que está no capítulo 31 do livro Estações Psicofônicas, que tem o título O Irmão de Regresso. Então, vamos ver, né, Gustavo, o que ele fala. O trecho fala assim: qual ocorre aos demais santuários de nossa fé, orientados pelo devotamento ao bem, junto aos quais o plano superior mantém operosa e abnegadas equipes de assistência, nossa casa, consagrada à espiritualidade, é hoje um pequeno, mas expressivo posto de auxílio, erigido à afeição de pronto socorro, com a supervisão e cooperação de vastos corpos de colaboradores em que se integram médicos, religiosos, inclusive sacerdotes católicos, ministros evangélicos e médiuns espíritas já desencarnados, além de magnetizadores, enfermeiros, guardas e padioleiros. Temos aqui diversificadas tarefas de natureza permanente. Veja, aí mais um relato que ele faz, um relato bem detalhado, né? Essa mensagem é muito bonita, recomendo a todos, se puderem ler, com detalhes, e se possível nós voltaremos a ela, porque tem outros detalhes importantes aí, não na noite de hoje, mas em outros estudos. Mas ele fala ali que a casa ela não está limitada a uma determinada religião, a uma determinada seita. Então, ele mostra que lá na Casa Espírita, ele estava participando daquela reunião com o Chico, também em Pedro Leopoldo, que não é a mesma reunião, no dia da reunião do irmão Jacob, que nós estamos comentando aqui. Mas só para uma outra ótica, mostrar uma outra ótica de outro espírito comentando também sobre a casa. Reafirmando. Né? E dando mais detalhe. Fala que é um posto de auxílio, é um ponto de socorro, mas que tem um vasto campo de colaboradores, que não se restringe só a médicos, mas também religiosos. De vários. Vontade, ele até cita, né? Sacerdotes católicos, evangélicos, ministros evangélicos, médios espíritas já desencarnados, e coloca até algumas funções, e deixa claro algumas funções. A função, por exemplo, de guarda, padioleiro,
né? São funções que alguns desenvolviam ali na tarefa. E essas tarefas não são esporádicas. Essas tarefas, ele deixa claro que são permanentes. Quer dizer, sempre que tem reunião, tem esses participantes e tarefas específicas. Muito importante também essa de guarda. Para quê? Para manter ali uma vigilância naqueles que vão adentrar na casa, que vão poder estar ali contemporâneo. Vamos seguindo, então, para ver aqui mais um pouco sobre o relato dele sobre a casa. Deus fala assim: estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substâncias escuras partiam como riscos móveis da entidades perturbadoras e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas sob a supervisão do mentor do grupo, desse belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam. Traço esse que atraía as emanações de pública cor extinguindo. Que trabalho, né? Veja, né? Mostra aí muito bem as entidades que se aproximam, né? Não fazem por mal, mas estão, às vezes, desorientadas, perturbadas, sofredoras. Muitos sem entender, né? que não cultivam o entendimento da realidade espiritual, após o desencarne, tem um choque, né? Porque muitos, inclusive, acham que estão encarnados ainda, não encaram a realidade do mundo espiritual. Mas essa perturbação, esse sofrimento, ele encontra na casa espírita um lenitivo, encontra um remédio, encontra um amparo, encontra um auxílio daqueles amigos espirituais que estão ali para esse fim. Agora, veja que interessante que ele coloca, que essas entidades que se aproximam emitiam incontáveis fios de substância escura, quer dizer, são os fios do pensamento, da mente, da ligação naqueles que estão encarnados, né, nos encarnados. Muitos deles levados lá pelos próprios encarnados. Então, onde nós vamos, nós cultivamos pelo nosso pensamento as companhias que nos cercam. E essas companhias se interessam em trocar conosco as suas impressões e os seus desejos, os seus sentimentos, e é isso que se trata desses incontáveis fios de substância que partem. São aqueles mesmos que nos acompanham de uma forma ou de outra, necessitados da ajuda, é claro, perturbados, em sofrimento, mas que também, em alguns casos, estão ligados pelo nosso pensamento, pela vibração que nós temos, e que tentam ali se comunicar. Mas esse tipo de comunicação, esse tipo de fios, que ele fala, incontáveis fios, ele pode perturbar muito o trabalho de auxílio e até dificulta a concentração dos próprios encarnados, e se deixar que eles estejam ali penetrando em todo o grupo. Então, o que o mentor do grupo? Veja que aqui ele já colocou uma pessoa diferente. Lá era o orientador, aqui é o mentor. O mentor do grupo, que seria o diretor espiritual do grupo, né? Ele fez o quê? Ele tratou com a superioridade que ele tem, ele tratou de traçar um belo traço de luz em torno da região que as pessoas estavam, os encarnados. Para quê? Para que essas emanações fossem extinguidas. E a gente percebe isso também nas reuniões públicas, onde até tem manifestações mediúnicas públicas, reuniões de cartas consoladoras, reuniões de tratamento espiritual. Nós percebemos claramente isso nas que nós vamos, existe um halo de proteção ali em torno do médium e dos seus assistentes. Para quê? Para impedir que essas emanações prejudiquem
a tarefa. Né? Desarmoniza a tarefa. Então, uma boa observação. Olha, uma ótica diferente que ele estava vendo ali, a reunião e a casa espírita. Então, vamos continuar, né, Sara? Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-a na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu um dedicado companheiro que em todas as sessões de fé religiosa, consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores. Veja, mais um trecho interessante aí para a gente estudar com mais detalhes. Até aqui nós estamos só dando uma pincelada, mas depois, os irmãos que puderem, vejam os detalhes que ele comenta. Né? Quer dizer, enquanto nós estamos na casa espírita, na reunião, orando, né, e fazendo o nosso trabalho de conversa com os espíritos, mentalizando, também os amigos espirituais estão extraindo elementos da reunião. São o que a gente chama de ectoplasma. Então, a gente retirando esses elementos dos médios, da reunião, misturando isso também com outros elementos que eles trazem da natureza. E ele diz que isso aí dá uma grande trabalho de energias fluídicas. Para o quê? Para trazer isso como um bálsamo aos desencarnados ali presentes, como um remédio, como um alívio, uma luz que vai tranquilizar todos aqueles que estão presentes. Isso nós percebemos muito nas casas espíritas. Os médios, inclusive, alguns deles, conseguem ver essas energias, né? Muitos deles relatam, olha, nós estamos vendo aqui um halo luminoso, nós estamos vendo aqui um manto azulinho que cobre a reunião. São comentários que os médios fazem nas reuniões e mostrando essa participação dos espíritos. Todas essas reuniões sérias, nós temos esse trabalho dos amigos espirituais para auxiliar, para amparar. Tanto que é tão grande a extensão disso que ele mesmo falou, né? Não pude analisar toda a extensão do serviço, porque essa extensão de serviço passava não só pelo amparo no campo material, mas também físico, fisiológico dos encarnados também ali presentes. Então, toda essa tarefa era feita com muita alegria, sendo os mensageiros do plano superior, como ele diz, todos envolvidos na tarefa de ajudar. Como diz lá atrás, no primeiro slide, disse o Bezerra de Menezes, né? Que é essa tarefa de utilizar todas essas energias para o amparo, principalmente dos desencarnados que ali aportam. Vamos ver o que mais ele comenta conosco. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompi as conveniências, pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com um desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Olha, porque Tem ele... muito ensinamento. Muito ensinamento, porque ele revela. Até essa figura, nós pegamos, dá uma ideiazinha, né? Ele revela no livro, né? Em algumas partes anteriores, ele tinha prometido aos amigos que ele ia dar uma mensagem. Que ele voltaria. Ele voltaria para dar uma mensagem. Por quê? Porque ele frequentava uma casa espírita de renome e a própria Federação Espírita Brasileira. Ele tinha
uma grande penetração no meio espírita. Ele queria mostrar que existia sobrevivência. Estou aqui vivo. Mas não existe, Mas não é assim, né? Não é assim de sopetão. Ele é o supervisor da casa, né, que na verdade é Emmanuel, né? A gente sabe que o supervisor ali do trabalho de Chico Xavier é Emmanuel. Ele recebeu com muito carinho, com muita atenção. Ele diz ali, mas o que ele não recebeu com desagrado, quer dizer, com cordialidade, mas ele disse o quê? Que era preciso esperar um pouco mais. E ele estava acostumado aqui na Terra a mandar, a fazer, a seguir aquilo que ele queria. Mas lá no mundo espiritual é diferente. Tem um planejamento, tem uma ordem. Ali não, o médium ali não estava somente para um serviço de registro. Registrei que o fulano está aqui. Não, é um serviço útil para o semelhante. Então, aí que está a diferença. É um trabalho útil para o semelhante. E além disso, além desse trabalho útil para o semelhante, não é de uma hora para outra que o médium vai conseguir ter a sintonia com o espírito comunicante. Isso leva tempo para se adaptar, é feita uma aproximação, é preciso fazer um trabalho lento para poder fazer isso. Tanto que no outro slide, só para introduzir o seguinte, né, ele falou assim, mas ele pensou, junto de Emmanuel, olha que perigo, né? Ele pensou assim, mas eu estou aqui e não posso escrever, o André Luiz vem aqui e escreve. Ele pensou em Emmanuel, então, percebendo, olhou assim profundamente nele, percebeu isso, ele estava pensando nisso, e respondeu a ele o seguinte que está em seguida. Assim, não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras, frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Olha que beleza, hein? Quer dizer, ele aqui ele mostra para a gente todo o trabalho que é feito pelos amigos espirituais, inclusive da coleção André Luiz, porque nós entendemos que a coleção André Luiz, dos livros de André Luiz, ela tem tanto repositório, tanto conhecimento, que é uma enciclopédia espiritual. Foi muito pesquisa. Ele deixa claro ali que ele é impessoal, tanto que ele colocou o nome de André Luiz. Mas a gente sabe que o nome verdadeiro dele, ele, quando aqui na Terra, era Carlos Chagas. Mas lá no mundo espiritual, ele adotou o nome de André Luiz. E essa escolha do nome de André Luiz até foi interessante. Chico perguntou assim, mas que nome que eu vou colocar aqui? Ele falou assim, o Carlos Chagas falou para ele assim, quem é essa pessoa que está do seu lado? Qual que é o nome dele? Ele disse, André Luiz. Então meu nome vai ser André Luiz. Colocou o nome, adotou esse nome, pseudônimo de André Luiz. Mas olha o que ele fala. Primeiro que ele revela que André Luiz passou 700 dias consecutivos para se adaptar, afinar com o médium, para fazer a comunicação. Então, 700 dias consecutivos dá 2 anos. Ali, trabalhando, né, afinando, fazendo exercícios de aproximação, algumas pequenas mensagens. 2 anos, gente. Não é 2 horas, não. Não é uma semana, não é um mês. Não. 2 anos ele ficou ali frequentando a tarefa consecutivamente. Para ele poder fazer depois, com maior sintonia, a mensagem da coleção dele, de André Luiz. Mas você vê que ele fez todo esse trabalho de purificação e aí ele conseguiu fazer essa obra. E ele,
como o irmão Jacob, que estava há pouco tempo desencarnado, já estava querendo dar mensagem, né? Já estava querendo lá se manifestar. Então, Não é assim. o mentor Emmanuel falou assim, não, calma, vamos esperar o momento oportuno. Não é assim que se faz. Nós temos que, veja, você está achando que André Luiz foi privilegiado? André Luiz não foi privilegiado. Ele fez um trabalho de longo prazo. E, além do mais, ele disse, e André Luiz não está fazendo um trabalho pessoal, colocando o nome dele. É um trabalho totalmente pessoal e que reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais altas. Gostaria de destacar isso. Reflete, então, a cooperação indireta de muitos benfeitores anônimos, de muito conhecimento, de esferas mais altas, que estão ali ajudando o André Luiz, a Carlos Chagas, na composição da obra da coleção André Luiz. Por isso que a gente tem que respeitar muito a sua obra, nós temos que estudá-la muito, não permitir que ela seja adulterada, né? Que ela seja alterada, ela mantenha o seu cunho original, porque cada palavra tem o seu significado estudado, é colocado. Tá? Você, quando monta uma joia, pode retirar uma pedra do lugar sem que ela afete a beleza da joia? Não, porque aquilo é uma obra de arte, é uma obra de conhecimento. Por isso que as obras de André Luiz não podem ser adulteradas ou modificadas ao bel prazer nosso. Quem faz isso assume responsabilidades grandes junto ao mundo espiritual. Mas vamos prestar atenção. Eu leio as obras de André Luiz, o Saro tem certeza, vejo aqui, e eu vou tentando pegar aquelas entrelinhas, aqueles detalhezinhos que estão ali nas entrelinhas, porque é lá que tem um conhecimento muito profundo também para a gente. Mas ele vai revelar um pouquinho aqui do finalmente do estudo de hoje, desse tópico, sobre as impressões que ficaram nele depois dessa conversa com o mentor da casa. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. É reflexo dos espíritos superiores, né? Saber falar, né? Saber falar, saber colocar, né? A gente podia dizer assim, você dá um tapa de veludo, né? Quer dizer, não fere, mas coloca a pessoa no local onde ela tem que estar, para ela aprender, para ela ver que não é o momento, que ela vai ter o seu momento, mas é interessante, olha o que o Emmanuel diz, o mentor diz, auxiliaria no instante oportuno. Quer dizer, não abandonaria a pretensão dele. Ele tinha que se esforçar para conseguir essa pretensão, para conseguir esse desejo dele de mandar a mensagem. Tá? Mas ele não abandonaria, ele daria ali os recursos e ele então percebeu, estava desapontado, mas satisfeito. É assim que nós vemos como os espíritos superiores nos tratam, com respeito, com consideração, né? Assim que eles deixam conosco o seu amor e o seu carinho. Então, meus amigos, nós chegamos aqui ao fim do nossa reunião de hoje, onde tratamos esse tópico quinto do primeiro capítulo sobre a vida ao retorno de irmão Jacob ao plano espiritual. Nós vamos ver, esse é só o primeiro capítulo, nós vamos ver que nos capítulos seguintes ele vai começar do zero a mostrar a experiência do desencarne, o momento logo depois do desencarne, e tudo isso nós vamos ver aqui comentando esses detalhes. Chegou então o nosso momento final da reunião, que é o nosso momento de oração. Vamos pedir a todos que tenham junto a si um copo de água, que todos se tranquilizem nesses instantes, que esqueçam os problemas do dia a dia, mentalizem esses poucos instantes agora no Senhor Jesus, no nosso Mestre amado, para pedirmos de corações unidos em um só sentimento, em uma só sintonia, pedirmos o amparo do alto. É assim, Senhor, que agradecemos a todas as bênçãos recebidas. Agradecemos o amparo dos amigos espirituais,
nos auxiliando, iluminando, trazendo a saúde física e mental. E pedimos, Senhor, que para os dias seguintes possamos estar com a mente aberta, em sintonia com os teus mensageiros, e que eles possam trazer para o nosso lar, para as pessoas com quem convivemos, especialmente para a nossa terra, que passa por tantas dificuldades, para aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de dor, aqueles que, nesse instante, choram os entes que partiram para o outro lado da vida, que possam ser, Senhor, consolados pelo teu amor, pelo teu carinho e pela presença sempre constante dos teus mensageiros. Assim, Senhor, com essas vibrações, agradecemos e pedimos permissão para encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja.